Bom dia, meu querido, seja bem-vindo a mais um Devocional em Família e hoje nós vamos falar sobre a devoção em ação. E eu espero que essa reflexão de fato fale a você, no seu coração, na sua mente, traga realmente uma boa meditação no texto bíblico para a glória do Senhor. Então, roda a vinheta. E o texto especial da Palavra de Deus que a gente vai usar para a nossa reflexão, para a gente meditar um pouquinho, se encontra lá em 2 Timóteo, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Vamos nessa, na Palavra de Deus? Então vamos ler. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo então começa lembrando a Timóteo a respeito da história da vida dele. Ele está com saudade de Timóteo, ele fala isso, que ele gostaria muito de revê-lo. Paulo está preso, sabe que seus dias estão realmente chegando ao fim, isso ele vai deixar mais claro no final da carta. E Paulo então relembra da fé que ele viu em Timóteo, uma fé sincera, uma fé genuína, que ele viu também na mãe de Timóteo e na avó de Timóteo. E ele então diz para Timóteo que, tendo ele essa fé, se ele realmente tem essa fé, ele acredita que Timóteo tem essa fé, Timóteo deveria manter viva a chama do dom que Deus havia dado a ele. Que Paulo, inclusive, havia confirmado esse dom pela imposição das mãos sobre Timóteo. Paulo fala isso também lá na primeira carta dele a Timóteo, que ele deveria ser alguém responsivo ao dom que Deus lhe deu pela imposição das mãos dos presbíteros, a princípio algo que era confirmado inclusive na igreja, pela igreja do Senhor que Timóteo tinha. Então, Paulo aqui está dizendo, Timóteo, eu sei que você tem uma fé genuína, então essa fé genuína deve levar você sempre a manter viva a chama do dom de Deus. Você precisa sempre, pelo dom de Deus, desempenhar o seu papel, sua função no corpo. Paulo está trazendo essa ideia nessa carta para o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, portanto, Paulo lembra que ele deveria sempre, por ter uma fé viva e genuína, manter a chama do dom, fazer com que o dom que Deus lhe deu não seja inútil, ineficaz na vida de Timóteo para o bem do corpo de Cristo. E essa exortação de Paulo é bem aplicável a nós também hoje, não é verdade? Olhar para a nossa trajetória de fé, assim como Paulo está fazendo com Timóteo, é muito rico, é muito relevante. E devemos chegar à mesma conclusão de Paulo. Portanto, se temos uma fé genuína, devemos manter viva a chama do dom de Deus em nós. Não podemos apagar, ocultar aquilo que Deus quer fazer por meio de nós, nos dando dons e capacitações no Espírito para que a gente desenvolva, de fato, a nossa salvação, desenvolva a nossa santificação, a edificação do corpo de Cristo por meio desses dons. Então, ao olhar para a trajetória da nossa vida cristã, da nossa carreira da fé, é fundamental observarmos como estamos desempenhando o papel ao qual Deus nos chamou para desempenhar na igreja, ou por meio da igreja. Se estamos, de fato, mantendo viva a chama do dom de Deus em nós. Essa é uma boa reflexão para a gente nesse devocional de hoje. Estamos com a chama viva
do dom, temos de fato olhado para aquilo que Deus quer fazer por meio do seu Espírito que habita em nós e temos, de fato, por meio da fé que abraçamos, desenvolvido isso, mantendo viva essa chama, mantendo viva essa atuação de Deus em nós, por meio de nós? Bem, esse é o convite de Paulo ao seu filho Timóteo, a uma reflexão. Lembre-se, Timóteo, lembre-se, portanto, já que você tem essa fé, lembre-se, você precisa manter viva a chama do dom de Deus na sua vida. Observa que Paulo fala com Timóteo que o dom é de Deus, ou seja, é Deus quem dá, mas é responsabilidade de Timóteo desenvolver, manter essa chama do dom ativa dentro dele. Não era para apagar, para deixar se extinguir essa chama. Essa ideia a gente vai pegar se a gente entender melhor o conceito de lâmpada, não a lâmpada, a luz elétrica que a gente tem hoje, mas na época de Paulo. A lâmpada naquela época, ela era feita com uma vasilha que tinha um pavio na ponta, como se fosse um bule, e dentro dela, então, o pavio, ele ia até o líquido que era o combustível, né, que era o azeite ou o óleo. Então, para manter uma chama de uma lâmpada viva, acesa, era necessário sempre observar o pavio para que ele não fosse totalmente consumido e observar também a quantidade de combustível, a quantidade de azeite que tinha na lanterna, na lâmpada. Então, uma lâmpada, ela precisava estar sempre em manutenção, trocando ou reabastecendo o combustível e sempre olhando o pavio, se ele não estava curto demais, que não fosse possível ele tocar no combustível para que então a chama pudesse ser produzida. Paulo está dando a ideia de que Deus é quem dá o dom, mas é necessário que Timóteo, eu e você, estejamos sempre ativos, lembrando-nos sempre de manter a chama acesa. Essa ideia de Paulo também dá aos Efésios, quando ele fala sobre a unidade do Espírito, em Efésios capítulo 4. Paulo chama a responsabilidade os irmãos para que eles se esforcem em manter essa unidade do Espírito. Aqui então, esse é o recado de Paulo para Timóteo. Apesar do dom ser de Deus, Deus espera que nós estejamos sempre atuantes, mantendo viva a chama desse dom que Ele nos deu, desenvolvendo a nossa fé, a nossa salvação, a nossa santificação por meio desses dons. Paulo então observa agora com Timóteo algumas questões em relação à sua vida que são importantes de serem pontuadas. Paulo sabe que essas coisas podem interferir, podem atrapalhar Timóteo a manter viva a chama do seu dom, a ser de fato frutífero. Podem atrapalhar ou podem até apagar essa chama. Então, Paulo recomenda a Timóteo, exorta ele que o Espírito que Deus vivificou em nós por meio da habitação do seu Santo Espírito é um espírito de coragem, não é um espírito de covardia ou de timidez paralisante que leva a pessoa a ficar estagnada ou parada. Pelo contrário, é um espírito de coragem que nos mantém sempre em atividade, em ação corajosa junto com o Senhor. Não só isso, mas também um espírito de amor que nos leva, nos direciona aos outros, que nos move ao próximo. É um espírito que age também para o outro. Não só isso, mas também um espírito de equilíbrio, um espírito de moderação, de prudência, que sempre está nos ajudando em sabedoria, como conduzir a vida, como articular a nossa fé de forma que glorifique a Deus, sem estarmos buscando extremos que são polarizações da vida cotidiana e que muitas vezes levam as pessoas de fato a se escandalizarem com o Senhor e não a glorificarem ao Senhor na nossa vida. Então, Paulo está dizendo que esse Espírito vivo que agora está em nós, que agora nós temos pela habitação do Espírito Santo, é um espírito de coragem, de amor e de equilíbrio, e que nesse espírito
nós devemos, de fato, estar andando, produzindo ou mantendo viva a chama do dom que Deus nos deu. É muito significativa essa palavra de Paulo para Timóteo, essa recomendação, porque eu também me vejo às vezes como Timóteo, tendo dificuldades, eu talvez acredito que você também, tendo dificuldades, tendo alguns empecilhos, algumas barreiras que nos impedem de avançar ou de intensificar a chama do dom de Deus na nossa vida. E que às vezes, na verdade, ao passar do tempo, com essas dificuldades, a gente tem uma chama bem fraquinha a respeito desse dom que Deus nos dá a ser desenvolvido. Então, o que Paulo desafia a Timóteo vale para mim e para você também, que é por meio dessa nova vida em Cristo Jesus, desse Espírito novo, vivo, que o Espírito de Deus produz em nós, nos dando coragem, amor e equilíbrio, é que nós de fato vamos poder manter viva essa chama do dom de Deus. Você também consegue identificar na sua vida alguma coisa, alguma dificuldade, um obstáculo para que você de fato exerça, mantenha viva a chama do dom de Deus na sua vida? Você consegue elencar essas coisas? Vale a pena fazer como Paulo. Paulo conhecia muito bem o seu filho na fé, então conversar sobre essas coisas era conversar sobre algo que ele conhecia bem e que ele podia, na liberdade que tinha com Timóteo, tratar disso com ele. Então, uma sugestão para você é que você elenque na sua vida quais são essas dificuldades, essas barreiras, esses obstáculos que você deve enfrentar na sua vida que podem apagar ou podem enfraquecer a chama do dom de Deus na sua vida. Então, no último versículo da nossa reflexão, o versículo 8, Paulo estimula Timóteo a que ele não tenha vergonha, então, de testemunhar do Senhor Jesus, nem de Paulo mesmo, ainda que Paulo esteja preso e sofrendo por conta do Evangelho. Então, Paulo está dizendo que era para Timóteo exercer o seu dom, aplicar o seu dom. É interessante esse desenvolvimento de Paulo, não só no versículo 8, mas para frente também, essa ideia de que o desenvolvimento do dom, o desenvolvimento da nossa função está intimamente relacionada com o nosso testemunho a respeito de Jesus e, por vezes, a gente acredita que testemunhar do Senhor Jesus e do Evangelho é, de alguma forma, ser tão somente um evangelista. Mas quando nós, de fato, desenvolvemos o dom que o Senhor nos deu, fazemos aquilo que Deus nos chama a fazer, por meio de uma fé sincera nele e no seu Filho, nós estaremos fatalmente sendo conduzidos a um testemunho vivo do Senhor Jesus e do seu Evangelho. Invariavelmente, o desenvolvimento do nosso dom por meio de uma fé sincera e genuína nos levará a um testemunho verdadeiro, vibrante do Senhor Jesus e do seu Evangelho.